Assistir vídeos sobre como mudar de vida não vai necessariamente mudar a sua vida. E eu sou a prova disso. Olá! Eu sou Ivandra José e este é o primeiro vídeo do canal. Yeah! Bem, neste vídeo eu vou conversar contigo um pouco sobre mudança de vida, consumo de vídeos ou de informação em excesso. E eu escrevi todos os tópicos neste papel, que é de supermercado, é um recibo de supermercado, e eu escrevi tudo aqui que eu quero conversar contigo neste vídeo. Para começar, o nosso processo de mudança sempre começa com busca de informação, o que é bom, muito bom. Mas no meu caso, quando eu saí da minha zona de conforto em 2021, eu comecei e decidi que queria mudar de vida, eu busquei por informação aqui nesta plataforma, no YouTube. E comecei pelos vídeos sobre como mudar de vida. Porque eu me deparei com uma situação que eu não estava à espera. Primeiro é que o algoritmo sugeriu-me um outro vídeo que parecia ser muito mais interessante. E sempre que eu acabava de assistir os vídeos, me aparecia algo que parecia muito mais interessante e que parecia, volto a repetir, que tinha uma fórmula ou então uma resposta para aquilo que eu buscava. E eu repetia, escrevia, e no final de tudo eu não conseguia dar conta de colocar em prática todas as dicas que eu recolhia desses vídeos. Eu ficava com excesso de informação, eu não conseguia me movimentar, eu ficava cansada e desistia e desanimava. Mas porque, uau, eu queria tanto mudar de vida e o sentimento de mudar de vida era tão grande. Eu voltava novamente, toda motivada, toda entusiasmada, e eu dizia: dessa vez vai ser diferente, eu vou conseguir. E, mais uma vez, eu repetia o mesmo ciclo. Entrar no YouTube, assistir vídeos sobre como mudar de vida, e eu não conseguia colocar nada em prática. Eu consumia, porque eu acho que esse é o trabalho do algoritmo. Colocar várias informações à nossa disposição e prontos. E a decisão é sempre nossa, né? Então, eu entendi nesse meu processo que não existe nenhuma informação capaz de mudar uma vida. Ou melhor, não existe uma informação que é capaz de mudar uma vida somente por tu consumi-las. Consumir uma informação não é o que te faz mudar de vida. E no meu caso, não fugiu à regra. Eu consumia, não praticava e eu não conseguia sair do lugar, porque era somente uma informação. E muitas vezes o que nós fazemos quando nos deparamos com situações difíceis, com erros, com estagnação, nós não paramos para pensar, para olhar para o nosso interno, entender o que é que se passa conosco, por que é que erramos ali ou por que é que não estamos a sair do lugar. A nossa mente está sempre a funcionar, olhando sempre para uma solução. Corremos atrás de solução para solucionar aquilo que não conseguimos suprir, porque queremos mudar a nossa vida a qualquer custo. E quando eu parei, dei uma pausa para entender o que estava a acontecer no meu processo de transformação, porque eu não estava a sair do lugar e, acima de tudo, e o mais importante, quando eu me questionei por que eu estava a consumir todo aquele conteúdo, o que é que me fazia clicar em todos aqueles vídeos diferentes sobre como mudar de vida, eu me surpreendi com o que eu descobri. Eu descobri que, na verdade, eu estava em busca de uma informação que era extraordinária. Porque, sim, extraordinária, porque o mundo nos vende que nós precisamos ser extraordinários para podermos nos destacar. Pois, vivemos num mundo super competitivo, então só se destaca quem é extraordinário. E é isso que eu buscava, por uma dica extraordinária. Eu buscava, eu olhava, eu ia à busca das dicas, mas não encontrava nada. Porque no final de tudo, não é sobre ser extraordinário, é sobre usar o simples, fazer o comum, sobre repetir esse mesmo comum, sobre dominar o comum para depois tornar-se extraordinário ou extraordinário. E quando eu percebi isso, eu tomei uma grande decisão, que eu chamei de filosofia de vida. Make it ordinary. Basicamente é fazer as coisas comuns
Porque antes de ser extraordinária, eu precisava ser ordinária. E não ordinária no sentido pejorativo da palavra, mas ordinária no sentido de usar o comum, de fazer o comum, de dominar o comum, de repetir o comum, o simples, e depois melhorá-lo, de olhar para algo tão simples e alinhar a minha essência e não viver a essência do outro. E isso às vezes leva tempo, e é esse tempo que às vezes nos parece que nós não temos, porque o mundo nos faz correr, porque estamos tão focados em reparar para o externo que não pausamos e não olhamos para o nosso interno, não entendemos o que estamos a fazer. E eu tive vários fracassos nessa minha caminhada de mudança de vida, que hoje eu agradeço imenso, porque eu não iria aprender as coisas que eu aprendi em condições em condições normais de temperatura e pressão. Eu não sei onde é que eu iria aprender se eu não tivesse esses fracassos. Eu sou muito grata. Mas depois de entender todo esse meu processo de consumo excessivo e tomar a decisão de make it ordinary, eu decidi começar por reaprender a ler. Uau, é engraçado, né? Não porque o que eu aprendi não serve ou não serviu, mas porque eu procuro por novas perspectivas. E eu sei que estás e deves estar a perguntar-te por que começar um processo de mudança de vida reaprendendo a ler. Bem, pode parecer algo aleatório, mas esse é um assunto para um outro vídeo, que eu poderei explicar melhor por que eu decidi começar o meu processo de mudança de vida reaprendendo a ler. Deixa eu ver um outro tópico aqui. Bem, buscar por informação, como eu disse, é uma estratégia muito boa, mas também é uma estratégia de mão dupla, porque ela pode nos trazer aquele deslumbramento, a luz, o conhecimento, mas ao mesmo tempo ela nos traz uma armadilha que pode nos desviar daquele que é o objetivo principal, mudar de vida. E para aí nesse caso nós temos que ser muito atentos, temos que ter a mente muito forte para poder tomar decisões e também para poder entender e ter a consciência do que está a acontecer conosco, de que estamos a entrar num ciclo vicioso, estamos a alimentar um padrão que irá se repetir se não quebrarmos. O que é que eu sinto depois desses anos todos de tentativas, frustrações, reanimações, recomeços e, acima de tudo, depois de entender que eu estava a consumir excessivamente? Bem, eu entendi que a cada consumo desregrado, a cada consumo apressado, vamos sendo roubados da nossa própria essência como ser humano, autênticos e criativos. Porque essa vontade de buscar por algo pronto a usar nos tira a capacidade de criar o nosso. Eu não sei se isso faz sentido para ti, mas para mim faz muito sentido. Que não apenas usemos o que já está pronto, mas nós como seres humanos nós temos a capacidade de criar algo que seja nosso. Por isso, mais uma vez, eu quero lembrar, ou melhor, eu quero lembrar-te, eu acho que ainda não falei sobre isso, mas eu quero lembrar-te que fazer o simples, fazer o ordinário é uma questão de saúde mental. Muito mais do que mudança de vida, é uma questão de saúde mental. Então lembre-se, make it ordinary, porque antes de seres ordinário, ordinária, extraordinário, ordinária, aliás, tens que ser ordinário, ordinária, tens que fazer algo comum. Conta-me aqui nos comentários se estás num processo de mudança de vida ou então se lutas com consumo excessivo de informação e pouca prática. Eu gostaria e adoraria de saber. Se gostou desse vídeo, deixa ficar o seu gostei, inscreva-se no canal,
ative o sininho para receber muitos outros vídeos e bye!